Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. Confiança e Anápolis se encontram pela Série C, rodada 18, neste sábado, dia 22 de agosto de 2026, às 18 horas e 30 minutos no Batistão. Esse jogo você vai acompanhar pela Sportnet em TV fechada, então você que quer ver o jogo não vai poder ir para o Batistão, vai ter que ou ter uma TV a cabo que passe a Sportnet ou se virar aí por meios ilegais ou vá para o Batistão. Vá para o Batistão, que é o melhor que você faz. O Anápolis, vice-lanterna da competição, tá uma posição acima da gente, tem 15 pontos, 2 a mais que o Confiança. Ele tem até agora 4 vitórias, 3 empates e 10 derrotas, fez 15 gols e sofreu 21. Como visitante, uma campanha bem ruim, apenas uma vitória fora de casa, um empate e 7 derrotas. Em 9 partidas foram 7 derrotas, uma vitória e um empate. É ruim, mas ainda é melhor que a gente que só tem um empate fora de casa. Apesar desses números tão ruins, o time vem de uma reação recente. O técnico Luan Carlos chegou, o Galo da Comarca deu uma reagida boa, venceu o Volta Redonda por goleada por 4-1 e venceu o Guarani, eu creio que foi nessa última rodada, por 2-1 de virada. Ou seja, com essa recuperação, o Anápolis, que estava praticamente condenado, hoje já está com uma situação bem melhor que a do Confiança para escapar do rebaixamento. Perdeu para o Floresta na última rodada, na verdade foi na penúltima rodada que ele venceu o Guarani, na última rodada ele perde para o Floresta, mas tinham 3 desfalques, Juninho, Garibe e Mila devem voltar contra o Batistão. Juninho é titular, Mila também, Garibe acho que não é titular, pelo menos das últimas escalações que eu andei observando do Anápolis. Já o Confiança chega muito ameaçado, não depende mais de si, precisa vencer essa partida, depender dos outros resultados para poder chegar na última rodada ainda com chance. Para o Anápolis, até o empate não seria tão mau negócio, porque ele volta a decidir a partida final em Confiança e Anápolis. Se enfrentaram uma única vez na história, foi na Série C do ano passado, aqui no Batistão também, 2-0 para o Dragão. Quem sabe essa retrospecto aí se mantém, e como só fez uma partida, né? O último confronto foi justamente esse 1-0 ou 2-0 aqui no Batistão. Meu nome é Mike Gabriel, você é no canal Dragão de Aracaju. Vem comigo pra gente falar sobre Confiança e Anápolis, jogo aí da 18ª rodada, decisivo pro Dragão. Pode selar o nosso rebaixamento ou pode nos manter respirando por aparelhos, pode nos manter vivos até a rodada final. Vamos que vamos. Vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque é para não perder nada. Considere se tornar membro, você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda a gente a manter o canal de pé. E YouTube Shopping, a gente sempre vem deixando itens do Confiança. Eu venho ressaltando, a camisa da Toledo Esportes está se esgotando nas plataformas de compra, então corre lá para completar a sua coleção. Vamos que vamos, agora vamos falar da escalação dos times, como deve chegar a Confiança, como deve chegar a Anápolis para essa partida. O Confiança chega para esse jogo com um desfalque na zaga. Então a gente deve ir com o Matheus Emiliano no gol, Matheus Lidic na lateral direita, Matheus Julião na lateral esquerda, ou seja, uma defesa cheia de Matheus, e na dupla de zaga, Renilson e Alisson. Um quarteto de meio campo, acho que o Ricardo Rezende deve repetir o 4-4-2 que entrou contra o Maringá, com PK e Iago mais abertos e um centralizado ali no miolo, protegendo a zaga e saindo para o jogo, Madison e Guilherme Nunes. PK saiu lesionado, espero que a lesão não seja grave e que ele volte a jogar. Mais na frente, como segundo atacante, temos Pedro Felipe, como atacante principal, centroavante de referência, mais fixo inclusive, Luiz Thiago. Esse deve ser o time do Confiança que vai enfrentar o Anápolis. Já o Galo da Comarca chega com Ravel Pellegrini no gol, os laterais Vitinho e Leonan e uma dupla de zaga formada por Carioca e Rafael Costa. Estou emulando a mesma formação mais ou menos que eles jogaram contra o Floresta fora de casa. No meio campo, 2 volantes, Samuel e Lucas Mila, um trio de atacantes praticamente, né? Temos Matheus Lagoa, que é um meia atacante, Felipe Pará e Juninho, que são atacantes, e no comando de ataque, Fernando Viana, que é centroavante, ou seja,
o Anápolis deve vir com 4 jogadores ofensivos, deve vir para cima do Confiança. Formação parecida com a do Dragão, que também vem com 4 jogadores ofensivos, mas o próprio Lucas Milla não é esse volantão, ele também é um volante que sai mais. A gente pode ter até 5 jogadores atacando por parte do Anápolis. Então não vai ser um time fácil, um time que vem reagindo. O novo técnico, Luan Carlos, está dando jeito nesse time. E falando em 4 jogadores ofensivos, uma linha ofensiva perigosa do Anápolis, eu destaco o seu principal jogador, Matheus Lagoa. Matheus Lagoa é um ponta, tem 30 anos, é um meia ponta, tem 30 anos. Na temporada pelo Anápolis ele tem 32 jogos com 13 jogos, 13 gols e 4 assistências, ou seja, 17 participações em gols, pelo menos a cada 2 jogos ele participa do gol de alguma forma, seja marcando, seja dando assistências. Nos últimos 3 jogos do Anápolis ele marcou 4 gols, 2 contra o Volta Redonda e os 2 da virada contra o Guarani. E foram 2 vitórias do Anápolis que o deixou nessa condição melhor de buscar a permanência na Série C do Campeonato Brasileiro. Já no Confiança, eu ficaria de olho em Iago. Iago, se entrar de titular, a gente já tentou trazer aí outros jogadores como referência desse time do Confiança. Hoje a gente traz Iago, que é o jogador da casa, formado na base do Confiança. A gente sabe da entrega, do carinho dele. Ele realmente ali é um torcedor em campo e vai entregar até a última gota de suor. E é isso que a gente espera, que essa característica de Iago contamine todo o elenco e a gente consiga ali uma vitória importante. Os caminhos para a vitória, a chave desse jogo, o que a gente pode fazer para vencer o Anápolis? Primeiro é o contra-ataque. A gente tem jogadores rápidos que conseguem puxar esse contra-ataque. Se a gente organizar direitinho, dá para fazer isso. O técnico Luan Carlos do Anápolis pegou o time e tornou muito agressivo. Eles vêm com de 4 a 5, podendo chegar a 5 jogadores no ataque, não é à toa. É um time que vai para cima, não tem medo de ir para cima, afinal de contas estavam muito no fundo do poço, até pior que a gente, e assim eles saíram e não deve ser diferente com a gente. Então se eles vão para cima, a tendência é deixar espaço ali nas costas dos volantes, nas costas dos laterais, nas costas dos zagueiros, e aí a gente tem que aproveitar esse contra-ataque. Talvez eu não botei João Pedro na escalação, talvez seja um jogo para João Pedro. Pode ser aí com um contra-ataque rápido, fulminante, a gente consiga vencer esse jogo, consiga chegar às redes do goleiro Pellegrini. O segundo caminho para a vitória é evitar a trocação. Como eu falei, o Anápolis é um time muito agressivo, vai muito para cima, e por trocação, estou falando de ficar um ataque contra o outro, o jogo ali muito arriscado. Temos que controlar a bola, a gente conhecendo esse time do Anápolis, que é um time agressivo, tendo Matheus Lagoa em boa fase, não adianta ir para cima com tudo, deixar desguarnecido e deixar que Matheus Emiliano, que está fazendo bons jogos, se vire lá atrás. Por quê? Confiança tem uma dificuldade de marcar gols muito grande, então se a gente toma um gol, como o próprio Anápolis tomou nas suas duas últimas vitórias, do Volta Redonda e do Guarani, a possibilidade desse time reagir é muito pequena. A gente viu como aconteceu com o Maringá, a gente viu como aconteceu com o Itabaiana, então a gente conseguiu até empatar, mas virar uma partida é muito difícil. Então evitar essa trocação, evitar um jogo muito aberto, um jogo muito franco, tentar controlar mais a bola, esperar esse ímpeto do Anápolis e aproveitar as falhas, porque o time também não é vice-lanterna a troco de nada, e assim a gente vai conseguir, quem sabe, uma vitória aqui no Batistão para se despedir de 2026, jogando em casa com uma boa vitória. O que pode decidir essa partida, mais uma vez, isso aí não tem muito como eu usar da minha criatividade. Bola parada é a nossa única arma ofensiva, é assim que saem os gols, porque não tem outro jeito desse time atacar. Espero estar errado, espero que com esse contra-ataque, com esse campo mais aberto que o Anápolis tende a deixar, a gente consiga outras formas de atacar. Mas até então a gente tem que ir na boa, na nossa arma, que é a bola parada. O meu palpite para essa partida: Confiança 2-0. Repetiremos 2-0 da primeira fase. Não boto um gol para o adversário, ainda que eu não confie tanto na zaga, mas também não desconfio tanto, é uma zaga boa. Mas a gente sabe que se o Confiança toma gol, entra em parafuso, então é melhor garantir o 2-0
que ninguém vai se ofender e a gente termina o sábado na paz, tentando, secando Itabaiana no dia seguinte e quem sabe indo para a rodada final fazendo contas. Agora eu quero saber qual o seu placar, o que você acha que vai acontecer nessa partida. Dê sua opinião aí pra gente seguir o papo desse vídeo na caixa de comentários e é isso. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.